Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast. Esse podcast traz assuntos diversos, todos eles conectados ao processo de se autoconhecer. Todos os temas vão te fazer refletir. Hoje não poderia ser diferente, então eu trouxe aqui uma especialista e nós vamos falar de numerologia. O que são os números para você? O que eles dizem? Como eles se repetem? Qual a sua data de nascimento? O número da sua casa? Enfim, os números estão por todas as partes. Mas para saber mais, eu trouxe Nicole Porciúncula. É a minha convidada hoje. Nicole, um prazer te receber aqui. Muito obrigada por ter aceitado esse convite para a gente falar sobre numerologia. Eu que agradeço, já estou amando desde então. Muito obrigada por me convidar. E também mandar um beijo para Cris, né? Minha querida professora de grafologia, que já esteve aqui, um episódio maravilhoso. E um prazer estar aqui falando de algo que eu amo tanto, que são os números, né? Bacana. Obrigada, Cris, por ter me apresentado. Mais um assunto super interessante. E tudo se conecta, né? É o contrário do que a gente pensa, esse processo de se autoconhecer, a gente tem vários caminhos que te viabilizam a chegar em você mesmo, a compreender mais, né? E os números, na minha opinião, Nicole, não poderiam ser diferentes. Os números têm toda uma simbologia, né? O dia em que você nasceu, o mês em que você nasceu, o ano de nascimento, o horário de nascimento. Ou seja, é uma infinidade de números que nos cercam ao longo da vida e que eles dizem algo sobre nós. Estou certa? E dizem muito. Bacana. Eu gostei que tu falou, os números estão em toda parte. Estão em toda parte. E quando a gente começa a prestar atenção, a gente tem que até cuidar. Porque tu começa a ver o número que tu tá, o horário que é, a placa do carro. A gente começa a ver números em tudo. E são códigos, né? Então, se a gente decodifica eles, a gente passa a entender um pouquinho mais do que está acontecendo à nossa volta, né? Bacana, bacana. Vamos lá, mas antes de começar aqui já, eu queria saber um pouquinho de você. Acho que as pessoas também têm curiosidade para saber quem é a Nicole, né? De onde ela vem? Me conta um pouco da sua história e como a numerologia surgiu na tua vida. Bom, a numerologia caiu no meu colo. Eu sou gaúcha, né? Moro na Grande Porto Alegre, sou de São Leopoldo. E venho de uma família muito bem estruturada, né? Com amor, família de... Meu pai é empresário, tem indústria. Então, assim, parecia que o caminho sempre era óbvio, né? Tu vai trabalhar com o teu pai, né? Natural. E aquilo, ao mesmo tempo, mexia comigo, assim. Mas eu sempre fui perdida. Então, Perdida? O que é o perdida. perdida? Não sei para onde vou, não sei por que eu vou, não sei para onde que eu tô indo, para onde que eu quero ir. E isso fez de mim uma buscadora. Então, desde muito cedo, eu dizia, gente, mas não é possível não saber o que eu quero. De família grande também, né? A última filha, a última sobrinha, a última neta. Então, aquela história de onde todo mundo tá indo, eu tava indo, né? E isso fez com que eu me buscasse muito cedo. E é maravilhoso. Ser uma buscadora, eu acho que já é uma particularidade ímpar e que às vezes a gente demora para entrar nesse lugar do buscador, né? E é essencial. Eu demorei para aceitar. Porque a gente fica um pouco ali, nossa, cansei de ser perdida, né? Várias vezes eu me cansava no meio do caminho, mas nunca parei. Então, eu sempre segui em frente, assim. De formação, eu fiz comunicação social, fiz relações públicas. E aí, eu comecei a me encantar por pessoas. Entender o funcionamento da pessoa, né? O que motiva, como é que é, perfil. Então, eu fui trabalhar com meu pai. Fui trabalhar no financeiro, né? Aquela coisa que toda filha faz. Então, eu digo que eu brinco com números. Até na empresa do Trabalho seu com os pai. números na área fria e na área quente, né? No lado mais Quer dizer, ali você geladinho, já estava envolvida com os números, eu já né? estava. E aí, só que eu tinha um encanto pela seleção de pessoas. Então, mesmo no financeiro, quando vê, dava uma fugida, a Nicole estava na RH fazendo seleção. Gostava de gente, gosta de Eu gente. gostava de analisar perfil, de tal. Então, eu fui fazer gestão de pessoas e acabei me aprofundando e tal. Mas a numerologia era uma terapeuta que eu tinha na época, uma psicóloga. E eu cheguei lá, na primeira consulta, assim, ela me descreveu. E eu falei, que coisa estranha. A primeira, eu não me sentia compreendida pelo mundo.
por ninguém. Nunca senti que ninguém entendesse de fato a minha essência. E ela me descreveu e eu falei, sim, sou eu. E eu fiquei fazendo terapia com ela, nunca quis saber que era aquela bruxaria que ela tinha usado ali, né? E aí o tempo passou e ela me chamou um dia, tinha feito um curso que era formação de líderes. E eu fui pro curso de formação de líderes sem saber o que era. Vamos lá, vamos conhecer gente, vamos fazer e tal. E conforme o curso foi evoluindo, era justamente essa análise de perfil, a gente caiu muito na numerologia. Então, eu acabei me encantando muito por esse universo, justamente que conversava com um lado racional meu, porque são números. Sim, racional. E... Mas que envolve pessoas. Mas que te traz muitas respostas. Então, desde lá, que aí devem fazer uns 15 anos, eu nunca mais parei de estudar. Eu fui mergulhando. Agora, me formei em grafologia, né? Na escola da Cris ali. E tem sido um complemento muito gostoso de estudar, de mergulhar. Fala os assuntos, né? Mas a numerologia, ela caiu no meu colo do nada. E eu me identifiquei sempre. Então, ela foi fácil, ela foi fluida. A gente teve uma conexão que hoje, não importa o que eu for fazer da minha vida, se eu mudar totalmente o rumo, a numerologia é a minha base de raciocínio. Você vai sempre analisar e olhar para os números para algumas tomadas de decisão? Para tudo. Para absolutamente tudo. Tô conversando contigo e tô pensando, mas eu acho que ela deve ter tal número em tal posição, isso que ela tá trazendo. Então, eu tô sempre pensando através dos números. Interessante isso. Muito bacana. Então, nasceu aí a numerologia na sua vida. E quando você descobriu, a partir da sua terapeuta, os números... Eu imagino que os iniciais, né, básico que a gente pensa é dia, mês e ano de nascimento, né, o ano completo. Já fez sentido ali para você quando você começou a permear esse universo, a estudar? Você falou, é isso? Já fez. Já caiu como uma luva. Já fez. E para a consciência que eu tinha na época, fez. E conforme eu vou estudando e vou mergulhando ainda mais... Ele vai ficando eu vou ainda mais me identificando. Tá. E percebendo outros lados, outras facetas, né, daqueles números. E aí, uma curiosidade aqui de quem não entende absolutamente nada de numerologia, né? Uma data de nascimento ou um número, ele sempre vai trazer um bom número ou, eventualmente, pode trazer um número que não é tão bom? Como é essa interpretação na numerologia sobre uma data de nascimento? Não, Fara, não tem número ruim ou número bom. Tem um número que diz sobre o que é a identidade, um pouco da personalidade dessa pessoa. É isso? É isso. Como é que eu costumo olhar para isso, tá? É como se, antes da gente vir aqui para esse planeta... A gente, que é um planeta de provas, a gente vem com algumas questões que a gente quer trabalhar, né? Para crescer, para evoluir. E a gente vem exatamente nesse dia, nesse portal, né? Que eu chamo. Então, quando eu olho para a nossa data, eu gosto de olhar como montanhas que a gente está aqui para escalar. Né? Então, estar diante da montanha... de número 4, por exemplo, é uma montanha que vai trazer uma energia de estrutura, de organização, de praticidade, uma energia terra. Mas, essa é a energia dessa montanha. Estou sentindo aqui essa energia. Mas se eu vou subir, vou ir até o topo, aí eu encontro os desafios que essa montanha proporciona, que são os meus. Então, ao mesmo tempo que eu tenho esse potencial, eu preciso também desenvolver ele. Né? Então, eu estou subindo a montanha e eu vou me pegar o quê? Na impaciência do 4, na ansiedade, na falta de estruturação, de organização, para que eu desenvolva ainda mais esse mecanismo desse número para chegar no topo dessa montanha. Entendi. Ou seja, o teu número, né, correspondente à tua data de nascimento, com certeza ele vai dizer coisas, particularidades acerca de uma pessoa e também os desafios que essa pessoa tem, né? Também. Que ela vai ter, vamos dizer assim, que ela vai atuar. Ela vai se identificar nisso e que ela vai trabalhar para que aquilo seja melhor na vida dela. Então, não tem como um número ser bom ou ser ruim. Mas tem como eu estar trabalhando os meus números de uma forma muito positiva, no potencial alto da minha numerologia. E tem como eu não estar fazendo isso, como eu estar
completamente... Só vivendo, só... Sem consciência, né? Sem consciência, sem consciência. Vivendo só o movimento sem parar para pensar, sem olhar, sem refletir. O que diz e por que eu não melhoro, né? Então, se eu não sei, eu não faço nada para melhorar, né? Inclusive, uma das minhas preocupações, assim, quando eu comecei a trabalhar só com numerologia, era justamente não te deixar mais confusa. De chegar e te dizer, olha, esses são teus números. Boa vida para ti. Não, é te ensinar a olhar para eles de uma forma mais consciente. Como é que o teu número vibra na luz? Tá, como é que ele vibra na sombra? Sim. O que puxa o gatilho para eu ir para essa sombra? E como que eu faço para trabalhar o meu número para ele chegar na essência positiva dele? Né? Então, a minha preocupação sempre foi essa, porque não é te trazer mais informação, que às vezes tu já sabe, porque tu tá fazendo terapia, porque tu tá te buscando, porque tu tá vivendo com consciência, né? É te ajudar a olhar para aquilo de uma outra forma. Ampliar o horizonte. Você olhar de uma outra maneira em que isso aqui, a numerologia passa a ser na minha vida um suporte de como é que eu posso caminhar, de como eu posso ser melhor, como eu posso superar algumas questões, né? Eu estou imaginando aqui, elucubrando, uma pessoa que começa muitos projetos, mas não termina. Deixa sempre as coisas pela metade. Será um caminho de viabilizar como isso acontecer a partir do momento que a pessoa tem essa consciência. Estou certa nesse raciocínio? 100%. Porque daí eu vou olhar com outro olhar, né? Com outra consciência. Então, opa, mas estou querendo já desistir. Sim, é uma tendência do meu número, então estou escapando. Tá, vou lá ver o que eu posso fazer para trabalhar esse número, que eu perdi meu foco aqui. E já achei, assim, já me conquistou quando você fala de sombra e luz, né? O meu número na sombra, o meu número na luz. Porque, de fato, nós somos isso, né? Estamos o tempo inteiro com sombra e luz. Como é que a gente transita nesse caminho buscando o equilíbrio? Porque temos tudo, somos essa dualidade. Mas como é que a gente consegue viver nesse mundo buscando sempre o melhor, né? O melhor caminho, o caminho do equilíbrio, minimamente, né? Melhorar questões em nós é um equilíbrio. É achar um lugar de fala, de espaço, de conforto, de se compreender. Então, é isso que a numerologia faz. Eu acho que tem um processo de aceitação muito grande também aí. Quando eu olho também para minha sombra e também me reconheço nela. Sim, sim. Né? Porque existe um medo, né? Mas... E aí, né, tu vai olhar para minha sombra, eu não tô vibrando nisso nesse momento. Então, mas isso faz parte de ti. Né? Não é... O que tu tá sentindo agora, não é feio, não é bonito, é a aceitação do todo, né, desse complemento. A partir daí eu começo a trabalhar com mais sinceridade, né? E desmistificar mesmo, como você falou, essa questão da sombra, né? Todos vivemos momentos e tempos em sombra. O importante é como a gente transita nisso, entre sombra e luz, né? E tá aí a informação da numerologia que nos leva para um processo de ampliação de consciência. Sou suspeita para falar, mas muita. É isso, eu já amei, fiz a minha e amei, achei muito interessante, achei maravilhoso. E aí eu queria fazer uma outra pergunta, Nicole. Se fôssemos falar aqui em numerologia, eu poderia, aqui eu estou falando como uma completa leiga no assunto, né? Poderíamos falar de um mês? O mês por si só, ele funciona? Então, se eu escolhesse pessoas que nasceram no mês 5, mês de maio, o que diz o número por si só do maio? A gente está falando só do maio, estamos falando de uma pessoa, mas diz algo? Total. Tudo diz. Então, vamos lá. Pessoas que nasceram no mês 5. Depois a gente vai chegar numa data do mês 5. Mas, por enquanto, as pessoas que nasceram em maio. O 5, ele é um número que fala de movimentação. Movimentação. De Mudança. Olha a escrita do 5. Vamos trazer um pouquinho da grafologia, né? Associei aqui. O 5 começa retinho aqui, quadradinho, dá uma volta que ninguém imaginou. Uma voltinha, não faz sentido. Verdade. Aquela volta do 5. O que é essa voltinha do 5? É a mudança, é a transformação. É aprender a dançar, flexibilizar, dançar conforme a música que está tocando. Poderíamos dizer... Não, porque acho que a gente precisaria do dia e do ano. Mas as pessoas do mês 5 têm essa... Vão ter. Vão ter essa influência. Vão somar as datas. São pessoas que vão querer, vão buscar essa mudança para a vida delas. Pô, interessante isso. Então, são pessoas que precisam, né? Às vezes eu tô no momento enrijecido, mas a mudança, ela me renova os ares, né? Eu vou buscar, mesmo que inconsciente, essa mudança. Nossa, interessante, né? E eu sou suspeita porque eu amo esse processo de mudar. Quem me conhece sabe. E eu sou de maio.
Por uma acaso eu não sou de maio, mas tá em mim aí. Deve ter alguns símbolos aí no meio do caminho, mas gosto, Com sim. certeza, deve uma ter. particularidade. Então, pensando numa data de maio, você consegue fazer aí uma conta e me dizer uma pessoa que nasceu no dia 22 de maio de 1971. Tu me empresta tua caneta? Claro, claro, claro. Ao Então, vivo e a o cores. que acontece, tá? O dia 22, ele vai nos falar, o dia de nascimento vai nos contar a personalidade. O dia é a personalidade. O dia. Perfeito. Então, assim, o dia 22, a gente sempre vai olhar os números de 1 até 9. Então, o que acontece? O 22 é um 4, né? Então, essa pessoa tem uma personalidade 4, que é ligada a buscar uma estruturação, organização, praticidade, né? Mas o caminho que ela vai chegar na montanha 4 dela é através do 22. Do 22. Então, esse 22 vai falar muito sobre ela, né? O 2, ele é um número que fala sobre cooperação e equilíbrio. Cooperação. Então, assim, essa é uma pessoa que tem um espírito de liderança, porque o 4, ele gosta de dar lei, gosta de tudo prático, né? De ordem. Então, ele tem um espírito imperador do número 4. Mas essa pessoa em específico, que é uma 22, ela vai fazer tudo isso através de um olhar muito mais sensível, através da gentileza, do cuidado. Diálogo. Por favor, e tal. Inclusive, ela precisa aprender a trabalhar esse equilíbrio dos relacionamentos. Porque o 2, ele acaba fazendo muito pelo outro, né? Então, é algo que ela precisa estruturar. E o 4, ele é um número que ele sofre de uma síndrome de abandono. Então, ele tem medo de perder a estrutura que está associada a esse abandono. Então, aqui o 22, né, que é 2 vezes o número 2, 2 vezes esse cuidado com os relacionamentos, com equilíbrio, muitas vezes vai fazer muito mais pelos outros, com medo de ser abandonado, de impor os limites e ser abandonado, né? Então, essa é a essência do número 22, essa personalidade que veio escalar essa montanha que está muito associada a aprender a fazer as coisas num passo a passo gradual, aprendendo a ter flexibilidade. Passo a passo gradual, ou seja, precisa de uma disciplina para que ela... O 4, ele é um número ansioso. Ansioso. Porque ele é organizado, então ele está sempre organizando, né? Então ele quer que tudo esteja nessa ordem. Só que vem a vida, vai mudando, o tempo né? todo. E aí o 4, ele já está olhando lá para frente, lá para onde ele quer ir. Então o que acontece, que é muito comum com os 4? São aquelas pessoas que param de fumar várias vezes na vida, que começam dieta várias vezes na vida, né? Que fazem várias vezes. Param de beber várias vezes na vida. Tudo, porque eu não consigo fazer o gradual. Então, o que é? Eu quero perder 10 quilos até o fim do ano, tá? E aí, o 4, ele decide isso e ele tá indo até o fim do ano sem olhar, sem planejar, sem estruturar, sem fazer o passo a passo. Então, ele entra na ansiedade e aí ele para. Porque, meu Deus, não vai dar, não tô chegando em lugar nenhum. Quando o 4, ele parcela... O animal do número 4, que vai falar sobre o 4, é a formiga. A formiga. Que vai levando aquela folhinha devagarinho para o outro hectare. Entendi. Então, assim, eu preciso parcelar, dividir. Ter recorrência. Ir caminhando. Persistência. E ir vencendo. Porque daí, quando eu chego na minha primeira platô, eu digo... Ah, viu, ó, cheguei. Está acontecendo. Quando eu chego na outra, eu vejo que, não, dezembro eu não vou conseguir perder a quantidade que eu imaginei, porque tem Natal, tem fim de ano. Então, eu aprendo a flexibilizar também. Então, aqui eu vou alterar a minha meta. E aí, eu vou indo em outra, sempre chegando nessa platô, né? Então, o 4, ele precisa ter paciência. Paciência. E número muito intuitivo. Intuitivo. Mas como ele é racional... Ele, às vezes, tende a pensar excessivamente. Então, ele acha que está confuso, mas ele não está. Ele precisa parar de pensar tanto, tá? Ela nasceu em maio, né? Maio, mês de maio, 22 de maio. Então, o que acontece? Eu vou somar esse 22 mais maio e eu vou chegar na máscara comportamental dela. Máscara comportamental. O que seria a máscara comportamental? A máscara comportamental é, lá na infância... Eu olhei para minha vida, para minha família, para minha alcateia e falei, se eu não for por aqui, eu não sobrevivo. Entendi. E aí, ele é um mecanismo
que eu uso para proteger a minha personalidade, né? Então, eu visto essa armadura e eu me comporto como ela por boa parte da minha vida. Então, é um número que chega antes, né? Então, entrou aqui na sala, quem chegou primeiro é o 9, né? Chegou uma pessoa amorosa, sensível, profunda. Se eu chegar um pouquinho mais perto, eu vou chegar no 4. Tá, entendi. E aí, se ela me deixar entrar ou não. Porque esse 4 tem medo de abandono. Então, a gente vai ver como é que vai isso. ser esse... Entendi. Então, estamos somando aqui o dia mais o mês. 9. Dia, personalidade. Dia mais mês, esse comportamento. Esse comportamento, que é a máscara da personalidade. É. E o comportamento 9, o 9 em si é um número muito profundo, muito intenso, né? Ele é como se fosse... Ele é o último número simples, então é como se ele tivesse todos os outros números dentro dele. Então, ele tem uma sabedoria muito grande. Um número muito observador, né? Aqui a gente pode ver que ela foi uma criança que observou muito tudo. E esse senso de observação do 9 traz uma análise crítica muito boa, muito rápida. E uma amplitude, né? O 9, ele tem um senso humanitário, um senso muito grande. Eu costumo dizer que é o coração da mãe, sabe? Sempre tem lugar para mais um. Sempre dá para pôr mais água no feijão, né? Sempre a mãe recebe todo mundo, essa é a energia do 9. E eu vou avançar mais um pouquinho, porque o propósito de vida dela é 9 também, né? 1971. 1971. Como é que eu chego aqui no propósito de vida? Somando dígito por dígito. Tá. Então, 2 mais 2 mais 5, mais 1 mais 9, mais 7 mais 1. Entendi. E aí, eu vou chegar no número 27. 27. Que é um 9. Tá. 2 mais 7, 9. Então, esse propósito de vida 9 vai falar de pessoas que precisam aprender a escutar a sua intuição. Quando a gente olha no tarô, eu gosto muito de olhar as cartas do tarô que vão nos dar uma imagem para esses números. E a carta número 9, ela é a carta do eremita. O eremita vai falar muito sobre o 9, que é esse ancião caminhando nessa escuridão e carregando uma lamparina que está iluminando esse caminho, né? Olha a escrita do 9. Uma pessoa que cabeça para baixo. Está olhando para o próprio coração, está escutando esse coração. E é assim que ele está fazendo essa jornada. E essa jornada desse ancião, né? Ele está abrindo um caminho para que outras pessoas também possam. Então, esse é o lado humanitário do 9. Eu estou fazendo, não é só por mim. Eu estou fazendo porque sinto, mas outras pessoas vão poder trilhar. Só que, ao mesmo tempo, como o 9, ele é essa mãezona que está preocupada, que está aí. Então, às vezes, o 9, ele levanta a cabeça e resolve ver que tem um outro caminho aqui. Entendi. E tem outra possibilidade aqui. Por quê? Como é que será que está a minha filha? Como é que será que está o meu chefe? O que estão pensando? O que estão achando? E eu perco o meu foco. Então, para o 9, é muito importante eu manter o foco do que eu estou sentindo, do que eu estou intuindo. Entendi. E aí, algo que tu falou, a questão da acabativa, né? O 9, ele precisa aprender a finalizar aquilo que ele começa, né? Então, é um dom, mas também pode ser uma dificuldade que esse número pode vir a ter. E aqui a gente está falando do ano de nascimento que corresponde a propósito, é isso? A soma total da data. A soma total. A soma total. Tá. E aqui o dela, no caso, é um 27, né? Então, antes da gente chegar no 9, é um 27. Então, a gente vai falar de um caminho que é um convite ainda mais forte para ela trabalhar a fé. A fé. Interessante. Muita fé. Ela tem uma numerologia extremamente profunda, sensível, amorosa, né? E assim, tem esse 4 aí que tem esse medinho. Mas no momento que o 4 também se entrega, que ele consegue flexibilizar... Ele estrutura bem os 9 dela. Bacana, então, muito bom. Essa é a questão, né? Às vezes, um número vai equilibrar o outro. Um número vai equilibrar o outro. Vai trazer esse... E tu ter a consciência de qual número tu tá agindo, porque a gente vai caminhar sobre eles, né? De repente, eu tô mais no 9, não tô tanto no número que eu deveria, no 4, enfim. Essa consciência que me vai fazer transitar diferente, né? E eu vou ter um ciclo, né? Então, às vezes, eu tô num ano pessoal que eu tô sendo convidada a olhar para aquele meu 4, né? E a energia do meu mês tá me convidando a olhar para aquele outro número. Então,
às vezes, a vida vai me proporcionando algumas situações e que aquele número, às vezes, se eu não resolvi alguma questão, ele me cutuca, né? E aqui também, o que você está fazendo aqui, falar sobre quem nasceu em 22 de maio de 1971, é uma prévia, uma análise mínima de data de nascimento. Mas eu imagino que tenha outras informações que você analisa também junto no momento que você está fazendo a numerologia. Estou certa? A gente vai ficar 2 horas falando só sobre essa data. Só sobre isso. Vai se aprofundar Nós de fato. vamos esmiuçar aqui Tá e certo. olhar de todas as formas, Ótimo. né? Então, aqui ficou como é que se diz? Um tira-gosto. Um tira-gosto. Tira-gosto, mas muito interessante, que eu gostei muito de ouvir. A gente consegue fazer mais 2 datas aqui, olhando, claro. né? A gente pode falar de alguém que... O mês 10, outubro. O que é outubro? O que a gente diria sobre o número especificamente do mês? O mês 10, ele traz a energia do número 1. Né? Então, o 1 vai falar de pessoas que têm iniciativa, têm força de arranque, são pessoas criativas, né? Então, ele vai falar sempre dessa energia de começo do número 1. Né? A gente estava agora trazendo sobre a acabativa, o 1, ele é o começo. É o começo, é a pessoa ele que é tem que iniciativa. inicia. Que bacana. Então, E ele criativo, traz essa já achei força. interessante. E se falássemos aí, então, da data completa, 15 de outubro de 1976. O que diz aí dia, mês e ano? Um pouquinho acerca desta personalidade, da máscara e propósito. Bom, a regência 6, né, que é esse 15, vai nos falar de pessoas que... O 6 é o número da visão e da aceitação. Visão e aceitação? Pessoas que observam absolutamente tudo, nada passa desapercebido. E, como é também a aceitação, eu uso esse potencial de observação tão grande, essa análise crítica também, para fazer tudo certinho na tentativa de ser aceito. Então, aqui a gente tem uma potência muito grande de uma pessoa perfeccionista. Perfeccionista. Uma pessoa que quer, se exige muito, se cobra muito para fazer tudo extremamente certo o tempo todo. A máscara comportamental dela também vai me mostrar isso, né? A soma do dia mais o mês é 7. Então, aqui eu vejo que ela foi uma pessoa que amadureceu muito cedo, né? Percebeu aqui, através do 7, que ela era, às vezes, mais forte que os heróis, né? Então, ela recebeu responsabilidades à frente, assim. E o 7, ele tem uma polaridade muito interessante, né? Porque o 7, ele é aquele número que é sagrado em todas as religiões, em todas as linhas, o 7 é sagrado. Né? Os 7 chakras, as 7 leis espirituais. 7 pecados capitais. 7 pecados capitais. Né? Em todas ele tem essa potência. Então, ele é um número de fé, de confiança, de abertura, de muita fé. Mas a outra polaridade do 7 é ser cético. É não acreditar em nada. É a razão total, é pingos nos is, assim, é aquela coisa que eu só acredito vendo. Então, o 7, na verdade, ele acaba se responsabilizando muito, são pessoas muito responsáveis, muito comprometidas, pegam responsabilidades que não são suas para si, não conseguem dar conta, se culpam. E aí, quanto mais, por que eu pego o que é teu para mim? Porque eu não confio em mim para fazer, então eu não confio em ti. Então, deixa que eu faço. Né? E eu também não me aceito, porque eu tenho esse 6 aqui. Né? Então, eu preciso trabalhar muito a aceitação. E, na verdade, aqui ela tem uma máscara comportamental que é muito mais estruturada, muito mais pesada do que a personalidade de fato. Né? Então, aqui a gente tem uma personalidade sensível, amorosa, carinhosa. O 6 é o número do acolhimento, sabe? Que quer fazer o bem-estar para as pessoas que estão ao redor. Mas aqui, devido à infância, a gente vai ter essa resistência do ser forte. O que é a dificuldade aqui? A gente brigou. Eu brigo como uma 7, porque é o meu mecanismo de defesa. Tu me respondeu e eu escuto como uma 6. Entendi. Então, dói num lugar diferente aqui, tá? E o processo está em aprender a usar essa armadura com mais consciência, quando eu quero usar, quando eu preciso. Eu sei que ela tá ali na cadeira e eu vou colocar ela hoje.
né? Não vai ser sempre. Aceitar mais esse 6, né? Que é o número da aceitação, que começa por mim. Eu preciso me aceitar. E quando eu somo a data completa, né? Esse 15, 1 mais 5, mais outubro, mais o ano 1976, eu vou chegar numa soma total 30. 30. O 3, ele é um número sensível, amoroso, emocional, alegre, de pessoas que vieram motivar, incentivar, impulsionar as outras, através da expressão dos sentimentos. Então, é um número que vai falar sobre expressão e sentimento. Interessante. E ele tem essa potência de emocionar, de tocar, de fazer as pessoas rirem, chorarem, sabe? Ele toca nas emoções. E o 13, ele então é capaz de fazer uma palestra para muitas pessoas, mas ele também vai ter dificuldade. A subida da montanha do 30 é identificar o que eu de fato estou sentindo, o que de fato eu preciso e comunicar isso nas relações mais íntimas. Então, o 30, quanto mais ele se conecta com o que sente, mais ele consegue tocar as pessoas, fica mais sincero, fica mais entregue, né? Eu diria para essa pessoa aqui que escrever, a escrita terapêutica ia ser maravilhosa para ela. Olha, fica a dica para quem nasceu no dia 15 de outubro de 1976. Ganhou aqui um presentinho e também já uma canja e uma dica de a escrita é um processo terapêutico. Totalmente. Processo de... Tanto para o 6, né? Porque o 6, ele é esse sexto chakra aqui. Então, ele pesa razão e emoção. Razão, emoção, razão, emoção. E aí, eu fico pesando. Então, se tu vem me pedir um conselho e eu sou 6, eu enxergo claro como a água. Agora, para mim... Já virei. Só que fica por quê? Porque fica no meu mental. Razão, emoção, razão, emoção, razão, emoção. E aí eu deixo de enxergar com essa clareza que o 6 tem para enxergar. No momento que eu começo a passar isso para o papel, eu vou conseguindo processar isso melhor. Interessante. E para esse 30 também, né? Porque ele vai falar de emoções que eu não percebi. Então, o 13, ele tem uma polaridade que é ou tá tudo bem ou não tá nada bem. Porque quando não tá nada bem, algo eu não expressei. Mas eu não percebi. Entendi. Nem eu sei o que é. Exatamente. Eu só tô numa polaridade que não tá nada bem. Então, ele precisa começar a fazer essa comunicação interna. O que eu tô pensando? O que eu tô sentindo? Tá congruente com o que eu tô sentindo ou não. E a escrita é que vai viabilizar essa vamos dizer assim, esse match, né? A escrita vai ajudar muito, porque no momento que eu tô escrevendo, eu tô escrevendo com o meu corpo, com as minhas emoções. E assim, é fato, né? O processo de escrita é um processo terapêutico. Eu recebi aqui, foi bem interessante, a Terezinha Máximo, a querida, que transformou a dor dela, né? Ela hoje é uma enlutada em decorrência de suicídio, e ela conta isso aqui, que a escrita foi o processo terapêutico dela. E que não só ajudou ela a aliviar, óbvio que não vai passar nunca, mas aliviar a dor, como aquela dor ela conseguiu transformar em ação para ajudar outras pessoas, né? Então, estou falando de um exemplo, mas assim, a escrita é um processo reconhecido como processo terapêutico, né? Um processo bom. As pessoas precisam iniciar. Eu faço isso desde os 15 e, de fato, é algo muito bom, muito especial em todos os aspectos. Ele te ajuda, de fato, a fazer essa conexão do mental com o emocional. Quando você começa a escrever, você começa a se compreender e começa a associar, né, de fato, o que você está sentindo, né? É muito rico. E eu costumo dizer que é como esse código da numerologia. Eu não preciso saber o significado, né, da letra em si. Mas o meu cérebro, ele mesmo que levou ela para lá. Então, ele vai decodificar. Bacana. Então, se eu leio depois o que eu escrevi, isso também vai me ajudando nesse processamento. É muito rico. Então, fica a dica de ouro aí, né? Benéfico, seria muito benéfico. E se fôssemos falar de um outro mês agora? Vamos falar do mês dos leoninos, o mês de agosto. O que é o mês 8? O número 8? O 8 é esse leão, essa juba grande desse leão. O 8 é o número do poder, da abundância. Da abundância. Ele tem essa energia grande, essa energia presente. E falando, né, olha como as coisas se encaixam, né? No tarô, a carta número 8
é a carta da força, que é representada por uma mulher abrindo a boca de um leão. Leão. Então, tá conectado, né? Essa força do número 8 é uma presença brilhante mesmo, é uma presença que chega, que não passa desapercebida, né? E que tem essa potência de muita força. Bacana. Isso é o que diz o mês 8 de agosto, né? E se fôssemos falar de uma data pontualmente, 1º de agosto de 1973, né? Pensar que a pessoa que nasceu no dia 1º dia do mês, ano de Então, 1973. ela tem já essa energia do número 1, né? Como personalidade. De começar com essa energia, é isso? Tem essa energia de arranque, De né? arranque. Ele é a primeira marcha do carro, né? Então, ele vem com aquele arranque, aquele impulso de vida, né? Então, é um número que fala sobre criatividade e confiança em si mesmo. E aí, conforme eu tô subindo essa montanha, o que é a dor? A falta de confiança em mim mesmo, a insegurança e o bloqueio criativo, né? Então, é muito comum a gente olhar para... A gente nunca vai olhar para uma pessoa 1 e dizer essa pessoa é insegura. Mas se tu falar para ela, ela vai dizer, nossa, eu tô sempre com medo, mas eu tô indo, eu tô me movimentando. Não deixa de fazer, não paralisa. Porque o 1 é o movimento. É o movimento. Então, como eu desbloqueio esse medo, é me movimentando, é indo. Né? E quanto mais eu vou também trabalhando a minha criatividade. Então, essa criatividade do 1, ela também está muito associada com intuição. Né? Porque eu busco lá em cima e eu trago para a terra. Né? Então, eu busco essa intuição, essa ideia que veio, que surgiu, e eu vou fazer acontecer aqui. Né? Então, essa é a energia muito forte no número 1. E é um número que, uma dica para trabalhar bem esse número é olhar para os processos de raiva, né? Porque a raiva também traz essa movimentação, né? Ou me movimento pelo impulso e lá na frente me arrependo porque faltou a confiança em mim mesmo, né? Então, quanto mais eu tô com essa raiva equilibrada, mais o meu movimento é fluido, saudável. Não tem aí a ausência da raiva, mas a raiva em si é a dica de como trabalhar. A raiva é algo a ser olhado. Às vezes essa raiva depende de como a gente foi educado, né? A gente é uma coisa que a gente deixa ali embaixo do tapete. Sim, escondidinho, né? sim. Escondidinho. Então, não se relaciona bem. De vez em quando ela vem, eu ajo por impulso, eu acabo errando o tom do meu a mão. E aí ela se mostra como uma pessoa 9, né? Porque é 1 mais 8. Então, aqui o 9 vai trazer aqui, nesse caso, né, uma abertura para se relacionar, né? Uma pessoa que chega... Essa é a máscara de personalidade. Ela vai chegar, vai conversar, vai socializar. Quem chegar mais perto vai ver que ela tem uma personalidade 1, né? Que ela gosta da liderança, que ela vai mandar, que ela tem essa... Mandona. Essa autoridade, né? Mas ela vai, no social, ela vai se relacionar ali como uma mãezona, né? E a soma total é um 29. Aqui estamos somando toda a data. data. 1/8 de 1973. 1973. E essa soma total 29, se eu somo o 2 mais 9, eu vou chegar no 11. E aí a gente não diminui para 2, porque o 11 ele é considerado um número mestre, né? Então ele tem uma energia já muito elevada. Mantém-se o 11 como número na numerologia. Se mantém. Tá. E aqui, olha que interessante, é um duplo 1. Né? Então, uma dupla energia de criatividade e de confiança em si mesmo. Então, aqui a gente está diante de uma pessoa extremamente criativa. E aí, algo que a gente estava falando também antes, né? A criatividade, ela não é necessariamente um trabalho manual, um trabalho com artes, né? É bem interessante você falar isso, porque eu mesmo fico equivocada. Quando eu falo, eu não sou criativa. Eu não executo um processo criativo de argila, um trabalho manual. Isso não quer dizer que eu não seja criativa, porque eu tenho ideias, eu penso, eu crio para o outro. Ou seja, eu sou criativa, então, para a gente desmistificar isso. 100%. É Tá. o criar. O criar. Encontrar novas possibilidades, novos caminhos, novas ideias, né? São possibilidades. Então, às vezes, eu vou estar falando aqui até de um empresário super quadrado, que está zero ligado com qualquer habilidade manual, mas ele todos os dias encontra uma nova forma de levar aquela empresa para frente. Né? Então, essa é a criatividade do 1. E aqui, claro, a gente vai encontrar essa insegurança, porque o 1 é o encontrar o meu eu.
né? Então, também tem essa busca. E aqui ela está motivada pelo número 2 e pelo número 9, né? Então, a trilha desse 11 que ela chega poderia ser um 38, poderia ser vários caminhos, né? Ela vai pela trilha 29, né? Que é encontrar esse equilíbrio através do 2, dos relacionamentos, aonde que eu imponho os meus limites, aonde que eu digo não, né? Como que eu vou até lá. E esse 9, né? Trazendo essa sabedoria, essa integridade, convidando ela a confiar na intuição, escutar esse coração, né? E trazendo essa amplitude humanitária, assim. Então, números bem, bem profundos que tu traz. Muito bom. Particularmente, eu admirei demais quando você fez para mim. E olhando aqui, eu também conheço um pouco. Mas óbvio que quem vai dizer isso são as pessoas destas datas e não eu, né? E também, se quiser saber mais, se aprofundar, vai te procurar. Porque o caminho é individual, né? Uma coisa é o que eu vejo no outro. Uma coisa é o que o próprio se vê dentro dele, né? O que tem dentro dele. Então, é pessoal mesmo. Mas admirável, assim, olhar para os números e com esse olhar, né? Como tudo isso fala mesmo com... como é que se diz? Com uma característica única que você veio no mundo por ter nascido nesta data, naquela hora, né? Em determinado lugar. Isso é muito de personalidade mesmo. Diz muito sobre a pessoa, né? Sabe que é interessante até tu trazer isso, né? Porque às vezes eu acabo conhecendo muitas pessoas que nasceram numa mesma data. Às vezes até a mesma data e ano, né? E é muito interessante ver os números agindo em diferentes influências do meio. Mas eles vão agir, né? Então, assim, elas não vão ser pessoas, né, que eu vou olhar e vou dizer, cara, mas eu conheço alguém muito parecido contigo. Às vezes completamente diferentes. Mas ele vai estar agindo sobre aquela influência daquele Até número. porque cada uma vai ter um olhar, né? E um comportamento diante da sua sombra e de sua luz, olhando para a numerologia, né? De forma inconsciente até então. E os seus insumos, o que você traz na sua bagagem, no seu DNA, na sua história, que fala com tudo isso, né? E além de toda essa influência, né, e o meio, eu vou ter um nome, né? Então, eu tenho um nome que tem uma energia. Verdade, esqueci desse detalhe. Eu costumo dizer que, assim, a data de nascimento é a montanha que a gente veio escalar. E o nome é o bastão que vai nos ajudar até ela. Lembrei agora, o nome da pessoa tem uma quantidade de números que, no final das contas, também vai dizer algo. É isso, né? Se eu não me engano, quando você fez a minha, foi olhando para isso, né? Foi separando as vogais, as consoantes e a soma total desses resultados. Né? Então, assim, essa subida... E é louco dizer isso, porque, assim, se eu falar aqui dessa data de nascimento dessas pessoas e eu levar isso para as pessoas que convivem, os parentes, né? Colegas de trabalho vão dizer, sim, essa pessoa 22 de maio é assim, essa pessoa é assim. Agora, se eu falar do nome, é algo muito particular. Muito pessoal mesmo. Muito pessoal. Único. E a pessoa diz, tá, mas eu sei que eu tenho essa energia. Então, a pessoa se reconhece. Por isso que eu gosto dessa metáfora de ele ser o bastão. Porque eu posso subir sem isso. Inclusive, eu conheço pessoas que não gostam do meu nome, não me identifico com o meu nome, né? E a partir do momento que eu começo a olhar a energia que aquele nome carrega, eu começo a me conectar e eu começo a lembrar que eu posso pegar esse bastão para subir. Ou seja, a importância que tem o seu nome. Ele vem com uma força, né? Um presente que a gente ganha que, ó, quando tu estiver pronto, tu vai usar, né? Então, de vez em quando eu lembro e pego. Entendi. E aí também vai ter um significado. Eu somar a soma total aqui, né, dessa pessoa 30, né, dessa pessoa 3, mais a soma total do nome dela. Ainda tem uma outra resposta, uma outra simbologia nesse número. Também. Então, a gente segue olhando, né? Não tem fim. Não tem fim. Aqui foi só uma palhinha, não dá para fazer tudo, óbvio. É um trabalho que você vai fazer em cerca de 2 horas, um trabalho mais profundo, né? Mas aqui a ideia era dar um pouco de insumo também para as pessoas soubessem o que é a numerologia, o que ela diz, né? Quando eu olhei para o meu nome, você me mostrou as vogais, as consoantes, eu fiquei encantada de ver que, de fato, a força que tem o nome, a importância de ter esse presente mesmo que você recebeu, né? O nome é isso, é um presente que você recebeu. Bem interessante, mas se alguém quiser saber mais, vai ter que buscar a Nicole aqui para fazer um trabalho mais profundo em relação aos seus números, né? Mas não paramos aqui, eu tenho algumas dúvidas ainda que eu queria que você trouxesse, né?
Quando a gente fala de numerologia, o número está em tudo. Então, falamos aqui de data de nascimento, dia, mês, ano, mas a gente também pode falar que você tem números desde os seus documentos até o número da sua casa, né? O número da sua casa também traz uma simbologia, eventualmente, e você pode olhar para aquela simbologia e ver algo bom, ou você pode trabalhar algo que eventualmente não seja tão bom você olhando, que até aquele momento não foi. É uma dúvida aqui, tá? Sim, eu vou te dar um exemplo da minha casa, tá? Eu moro num apartamento de número 3. 3. 3 é esse número da criatividade, né? Da comunicação, da expressão, dos amigos. É um número ar, leve, fluido, né? Quando eu fui observar a minha casa, eu vi que a área social dela estava desenvolvida e a área íntima não estava. Então, olha a energia do número, Interessante. né? E aí eu comecei a olhar e falar, não tão para fora, né? Vamos um pouquinho mais para dentro. Então, tu vai caminhando para os quartos e começa a trabalhar a energia dos quartos, né? E a casa 3, ela é uma casa que ela vai trazer um movimento, ela vai trazer um agito, né? Então, onde há criatividade, há organização? Não, a criatividade, Toma conta. ela flui, Ela né? vai, né? Então, é uma casa que eu tô sempre arrumando. Tô sempre organizando, porque ela tá sempre nessa fluidez, né? O que é interessante ver? O quanto que para os moradores dessa casa, essa energia é favorável ou não, né? Então, eu tenho uma personalidade 4, meu marido tem uma personalidade 4. A casa 3, ela nos faz relaxar, ela nos faz ir para o lado divertido, chegar, desopilar, assistir uma série, dar umas risadas, conversar, né? Então, ela nos tira da nossa estrutura rígida do 4. Se forem pessoas 3 morando nessa casa, talvez vai ser demais. Imagina, vai Talvez ser a uma gente festa precise constante. aterrar. Então, tem todo um equilíbrio. Um equilíbrio. Daí a importância para eu olhar para o número da minha casa, do meu apartamento, os números da placa de um carro também deve ter uma importância, uma simbologia de como a gente cuida disso, né? Ou seja, os números nos revelam muito acerca de quem somos ou daquilo que estamos permeando num dado momento da vida. Ele tem uma energia. Uma energia. Eu não sei como é que ele vai vibrar na tua casa. Sim. Mas a gente vai olhar para isso. Tá. Conversando contigo nesse momento? Não, tá pesado, tô no momento. Então, vamos olhar, né? Vamos perceber como é que pode. Eu não sou a favor de sair mudando, né? Se fala muito sobre colocar uma letra, né? Sim, já ouvi falar. Era outra pergunta que eu te faria aqui. Se existe isso por uma letra ou se isso é um mito. Já ouvi alguém falar, né? 2 coisas importantes quando a gente vai falar de numerologia de residência, tá? Uma é, eu não trabalho com a soma do prédio mais o apartamento. Eu vou trabalhar com o número que está na tua porta. Né? A energia do prédio é uma energia coletiva, né? Então, todos aqueles moradores, né, vão receber essa energia coletiva de alguma forma. Né? Então, meu prédio é 4, vai estar sempre relacionado à estruturação, à organização, a limpezas. Né? Mas o meu apartamento é 3. Então, lá dentro, na minha casa, no meu apartamento, essa é a energia. Espaço, tua energia, teu local. E daí tem um número que é adotado como um número muito positivo para casa, que é o 6. Daí eu o 6 é um número positivo. Porque ele é aconchego, né? Ele é acolhimento. Então, a casa 6 é aquela casa que a gente chega e a gente se sente em casa. A gente não tem vontade de sair da casa 6. Até se tu olha o 6, ele é uma mulher gestando. Sim. Né? Então, é esse útero que tu chega, fica aconchegado e quer ficar ali. Então, muita gente tenta levar o número para o 6, né? E daí, como é que eu faria? Né? Através da tabela pitagórica, cada letra tem um valor e eu vou procurar qual a soma vai me levar o meu apartamento 3 para um 6. Então, eu colocaria um C do lado. Não é que a energia vai mudar do dia para a noite, né? Ele nasceu 3, ele está há muito tempo vibrando no 3, né? Então, é uma caminhada, né? Para eu sentir aquilo ali. E eu só mudo se, de fato, aquilo está me afetando de uma forma muito negativa. Porque eu também acredito que não é por acaso que eu entrei naquele apartamento 3. Sim, tem que ter um sentido, né? Então, aquilo tem uma representatividade para mim, algo que eu posso olhar, que eu posso trabalhar, né? Com mais consciência. Antes de sair mudando, né? Um outro número que as pessoas buscam infinitamente, né? O 8. Isso também era uma outra pergunta que eu tinha, porque
todo mundo quer o 8, porque o 8 é prosperidade, porque o 8 é bom, porque o 8, 8, 8, 8. E é isso tudo mesmo? O 8 é isso tudo, né? Mas todos os números são. Todos são. Né? Então, vamos aqui pegar um exemplo aqui. Essa pessoa, então, que tem o propósito de vida 30. A prosperidade dela não está associada... Que é a pessoa do mês 10. A pessoa 15 do 10. 15 do 10. A prosperidade dela não está associada ao número 8. Está associada ao quanto que ela está conseguindo se expressar. Perfeito. Interessante isso. Então, a prosperidade para cada número, aqui para essa pessoa 11, 1, é o quanto que ela está conseguindo confiar em si mesma. Se posicionar, trabalhar a sua liderança, né? Então, para cada um, a prosperidade está associada de uma forma diferente. E as pessoas 8, né? Elas também vieram aprender a olhar para essa energia do dinheiro, do reconhecimento, do merecimento. Então, nem sempre é uma energia fácil de lidar, porque ela é poderosa. Então, assim, chegam muitos empresários e dizem, eu quero o número 8 para minha empresa. Se a pessoa carrega na data de nascimento, no nome, se eu conseguir encontrar referências que ela vai estruturar esse 8, vamos em frente. Ok. Se não, pode ser pesado. Porque o 8, se tu vibra na escassez, ele também vai te levar para uma polaridade muito escassa. Né? Então, tu tem que saber lidar com o poder do 8. Como é que é o teu relacionamento hoje com dinheiro, com poder, com merecimento? Ou seja, Nicole, não dá para a gente olhar de uma forma isolada e sair querendo uma análise. Ah, porque o número 8 é bom, porque é o que você falou. Não dá para você pegar o número 8, sim, tem essa energia, né, do infinito, da prosperidade, mas o que isso diz dentro dos meus números? O que eles já me falam sobre a minha sombra, sobre a minha luz, né? O que os outros números falam e onde se encaixa o outro? Ou seja, não dá para você fazer de uma maneira superficial. Eu entendi aqui claramente que o trabalho da numerologia é um trabalho profundo, é um estudo mesmo, é um trabalho sério, bacana, onde a gente consegue usar da inteligência da numerologia para trabalhar questões a nosso favor, né? Melhorar. Então, como eu me torno, de fato, uma pessoa mais próspera, como eu me torno uma pessoa que consigo terminar os projetos que eu começo, como é que eu trabalho as minhas energias da raiva, enfim, uma infinidade de questões que dizem acerca da minha personalidade e que o número será a base para que eu melhore, né? Para que eu ande numa direção. Ou seja, eu preciso de muito mais consciência para seguir nesse lugar, né, de ampliar e ver diferente. É isso, certo? Total. E eu acho que, assim, além da nossa, ela também te amplia no sentido de empatia. Porque quando tu começa a entender os números, tu também começa a ver que, pô, aquela pessoa, ela tá reagindo assim através dessa máscara de proteção. Né? Então, eu não vou responder com a forma que eu responderia, porque a minha personalidade, às vezes, é 7. Então, eu vou conversar de igual, porque para ela vai doer num outro nível. Entendi. Então, eu vou tentar aqui ter uma conversa muito mais profunda. Né? Então, assim, entra nesse nível de empatia. E a gente também pode, às vezes, até na criação de uma criança, né? Uma criança que nasceu. Eu não trabalho, assim, com datas de cesárea. Eu acho que tu vem no dia que tu tem que vir, mas a diferença é que eu vou saber aqueles números e como que eu vou te ajudar a trabalhar eles, né? Te encaminhar para o mundo através desses números. Sim, interessante, bem interessante. E um fato, uma outra movimentação que a gente pode fazer com os números que é muito interessante é a sinastria. Sinastria. Então, eu somo esses números e vou ver como é que se dá esse relacionamento. Né? E qual é a dinâmica que a gente pode trabalhar para esse relacionamento ser mais fluido. Entendi. Então, ele pode ser um relacionamento pessoal, de pais e filhos, profissional, amoroso e profissional. Vamos ver aqui os sócios. Vamos ver, quero contratar um cargo de extrema confiança. Vamos ver como é que vai funcionar aqui. Então, eu vejo essa dinâmica que também vai dançando, né? Conforme os números. Riquíssimo o trabalho da numerologia. Riquíssimo, assim, né? E tem muito a falar, né? E, óbvio, para quem está no processo e deseja esse processo de se autoconhecer, né? Muito precioso. Eu queria perguntar para você uma outra... Assim, não parei com as perguntas aqui, né? Tem uma infinidade, mas, enfim. Se olhássemos para o próximo ano, que está aí na iminência, né? A gente está basicamente acabando, hoje é dia 14, a gente tem cerca de 1 mês e meio aí, né?
O que diz o número 2025, que é o próximo ano? Você consegue olhar para esse número e falar, Fá, esse número ele representa para o próximo ano uma vibração X ou não? Total. Me fala. Me fala que eu estou todo mundo aqui agora pegando papel e caneta, eu quero entender como é que vai ser o movimento do 2025. Então, o que acontece? Os ciclos, né? A gente vai olhar os ciclos de 1 a 9 também. 1 a 9. E eu tenho uma metáfora que eu gosto muito de trazer, que é o crescimento e o desenvolvimento de uma árvore. Né? Então, o 1 representa esse semear, né? Quando a gente está semeando. Né? O ano 2, os anos que tem uma energia 2, eles é quando eu estou trabalhando os relacionamentos. Essa semente, ela está lá embaixo da terra. Eu vou precisar de um bom solo, de uma boa rega, de um bom sol para que ela se desenvolva. Ou seja, da minha interação com o outro, né? Vou precisar receber essa ajuda. O 3 é quando essa árvorezinha começa a sair debaixo da terra. Então, o 3 é crescimento, é expansão, né? É comunicação. Ninguém passa mais aqui, eu estou aparecendo. Não passem com o cortador. O 4, ele é enraizamento, estruturação, base. Né? O 5 é um ano de mudanças, né? A primeira colheita da minha árvore. Então, cada um deles vai tendo um significado. Cada um dos números correspondente a 20 e 25 vai dizer sobre um significado. Não, o 20 e 25, 2 mais 2 mais 5, é um 9. Tá. Então, ele representa o último número do ciclo dessa nossa árvore. Ah, entendi. Então, a gente vai finalizar um grande ciclo. Né? O 9, ele tem muita relação, nessa metáfora da árvore, eu digo que são a árvore soltando todas as folhas, né? As folhas saindo dessa árvore. Um outono. Soltando. Né? É tempo de arar a terra, porque a gente vai começar um novo plantio. Então, o 9, ele é um período de finalizações. O que é importante a gente falar? A gente tem a nossa energia do nosso ciclo pessoal, e essa, 2025, é o coletivo. Ah, é o coletivo. Boa, bem dito aqui para a gente também não se apegar só ao 2025, porque você tem a tua energia. Tu tem a tua energia do teu ano pessoal. Tá. E o 2025 vai ser o coletivo, né? Então, assim, por exemplo, 2020 foi um ano de pandemia. Coletivamente, ano de energia 4. O que a gente fez? Foi convidados a olhar para a nossa base, para esse enraizamento. Vai todo mundo para dentro de casa, tu vai reorganizar tuas finanças, vai organizar tua casa, vai limpar tudo. As relações. Vai reprogramar a tua vida. Exato. Vai mexer em toda a tua base. A palavra foi essa, reprogramar. Né? E assim, os anos, o coletivo, ele tem uma força um pouco mais intensa. Então, esse ano que a gente está vivendo aqui de 2024 é um ano de energia 8. Né? E o 8, o que ele é? Ele é a colheita desse nosso plantio, dessa árvore. Colheita do aquilo que eu venho plantando. Né? Então, o 8, ele tem essa energia próspera. O que eu movimentar no 8, a colheita vem rápido, ela se movimenta rápido. É um ano que passou Muito assim. rápido. Mas vem o retorno do que eu estou plantando. Então, é muito comum, como a gente viu agora lá no Rio Grande do Sul, a gente teve uma enchente que foi avassaladora. Sim. Então, assim, é o retorno. Né? O último ano 8, 2015, foi a tragédia em Mariana. Né? Sempre no ano 8 a gente vem com esse impulso que pode ser positivo para muita gente, mas pode ser um retorno para tantos outros. E né? lembrando de novo que a gente está falando de uma energia do coletivo, mas também tem a energia individual. Coletivo. Coletivo. O coletivo, ele vem mais intenso, porque ele vai vir para todo o planeta. Sim. Né? Então, assim, o ano 9, ele vai tratar de uma finalização de ciclos. Né? Então, ele vem com um olhar que nos convida a estar muito presentes. Muito bom. Muito conectados com a nossa intuição, com o nosso sentimento, né? Escolhendo esse caminho que a gente vai seguir. O que a gente precisa deixar para trás? Né? Às vezes, eu estou me agarrando a uma ideia, a um conceito, a uma crença, que eu comecei lá no ano 1 e eu vim com aquilo. Arrastando. Eu acho que isso é certo. Aí eu olho e digo, não é.
preciso soltar isso daqui, né? Então, a árvore com essa sabedoria, ela não segura, né? Ela solta. Ela solta. Esse é o movimento do ano 9. A gente entender aquilo que não está mais funcionando para a nossa vida. Essa é a reflexão, né? É um ano de arar a terra. Tá. Então, assim, planejar, arrumar, sabe aquela limpeza nas gavetas? Vou abrir essa gaveta, vou olhar, vou ver o que eu preciso, o que eu não preciso, o que dá para rasgar, o que dá para doar. Eu vou abrindo o armário, eu vou abrindo a minha cabeça, o meu coração, eu vou reorganizando. É um ano de soltar o que precisa soltar. Em todos os aspectos aqui a gente está falando, inclusive, eventualmente, de relações que não façam mais sentido. Tudo. Soltar. Tudo. Amizades, né? Às vezes eu realoco numa outra prateleira, né? Eu vou fazer essa faxina na minha vida, né? Então, o 9, ele traz essa energia muito amorosa, muito humanitária. É um ano muito bom para cuidar do outro, sabe? Fazer trabalho voluntário, né? Olhar para as outras pessoas de outras formas, né? Porque ele tem esse cuidado. Você falando assim, me parece até... Eu vou falar aqui, mas você é especialista, me corrija. Me parece até um processo mesmo de espiritualização, né? Onde, se eu parar para pensar que eu solto, que eu tenho que estar mais em mim, que eu tenho que reorganizar, né? E que eu tenho que, eventualmente, servir, doar, né? Eu estou falando de um processo mais espiritual, coletivo, mas, enfim, faz sentido? Sim, eu tenho a sensação também que todos os coletivos, eles trazem essa pegada de ensino muito profunda. Até o 4, né? Em 4 de mergulho. Tem o ano 7, que nos convida muito a buscar a nossa fé, né? Então, assim, e o 9, ele vem, mas ele vem com essa pegada de sabedoria. Sabedoria. Entendendo, compreendendo por que eu passei, como é que eu passei, de que forma que eu passei. Então, ele vem também, sim, com essa energia de espiritualidade que tu trouxe? Isso, eu falei espiritualidade. Essa espiritualidade, o 9, ele é uma energia muito espiritual. Mas é um entendendo, uma compreensão de tudo que foi. Que bacana. Nossa, uma dica incrível aqui para 2025, pensando no coletivo de novo, né? Para a gente não se perder. A gente está falando do ano de 2025, mas é o coletivo. Se a gente quer saber como é o seu número, sua energia como é este ano, aí é um trabalho mais profundo que a Nicole faz, né? Sim. Eu queria dizer para você que eu amei esta conversa, né? Que eu pude aprender um pouquinho do que é numerologia, né? Já admirei demais quando você fez, para mim fiquei encantada com o trabalho, né? E aqui levando a ideia essa, levar para as pessoas também para que elas compreendam um pouco mais, né? Entender a numerologia como um processo que te apoia a se conhecer, a transitar, a ser melhor, né? A buscar ali o ponto de equilíbrio das tuas emoções, do teu caminhar, dos teus projetos, da sua vida pessoal, né? Olhar para os números desta maneira, né? Então, ficaria aqui horas conversando e perguntando sobre mais números sem parar, né? Mas eu queria te agradecer muito a tua presença, muito enriquecedor aqui esse bate-papo e conhecer você. Obrigada, de verdade. Se alguém quiser falar com a Nicole, eu preciso muito fazer minha numerologia, eu quero entender mais como será o próximo ano. Onde as pessoas te encontram? Você deixa aqui as suas redes, os seus contatos, por favor? Deixo, com certeza. Primeiro, eu gostaria de te agradecer. Adorei, né, todo o nosso momento de hoje. E uma delícia estar aqui, esse convite, para viver com muito mais consciência, né? Então, hoje, geralmente, a gente está no Instagram, né? Sim, tudo está no Instagram. A vida está lá. Que eu tô lá como Nicole Porce, _, né? Recentemente mudei meu número, eu tava com o nome da minha empresa e agora... Nicole Porce. Nicole Porce, _ E o meu WhatsApp, né? Mas que também tu encontra através desse link. Tá. Né? Tá ali o link, acho que é mais fácil, né? Mais acessível. LinkedIn? LinkedIn não tô. Deveria. Pois é. LinkedIn hoje Eu até tô. Muito. Se tu me procurar, tu vai me encontrar, mas tá totalmente desatualizado. Mas ele se tornou também, eu venho falando isso aqui para algumas pessoas e eu tô bem interessada mesmo em ver como o LinkedIn, no passado, ele era uma rede onde você procurava só um trabalho especificamente. É um lugar que tem espaço para todas as pessoas. Saúde mental, saúde física, profissionais de todas as áreas, profissionais como você, que vai falar de numerologia, né?
Tem espaço para podcast, tem espaço para... Se tornou um lugar riquíssimo de muitas conexões que até há pouco tempo atrás eu não conseguia olhar. Isso foi uma grande amiguelice, um beijo, que me mostrou todo esse cenário, essas possibilidades, um público seleto, público sério, uma parte das pessoas esclarecidas, então é um bom lugar para estar. Tá vendido. Vou olhar, vou olhar. Eu queria deixar para você também uma lembrancinha do Muito Mais Oba, Consciência, que com muito carinho. delícia. É uma eco bag, é algo pela qual também sou apaixonada. Ai, Espero que seja bom para adoro. você. E obrigada mais uma Já vez, foi amei, ótimo. muito obrigada. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Ah, Obrigada, obrigada adorei. pela sua presença, Gratidão. né? E aproveite aí São Paulo. Você não é de São Paulo, curta aí os dias que você vai ficar, aproveite bastante. Obrigada mais Com uma vez. certeza, obrigada também. As pessoas que estão aqui no Muito Mais Consciência, elas estão num processo, elas estão em busca de respostas que estão dentro dela mesma. E esse canal viabiliza. Então, esse conteúdo você pode aqui, ó, curtir, compartilhar, passar para alguém, comentar, e é riquíssimo, né? Então, meu muito obrigado e agradeço também o meu patrocinador. Sinergia. Sinergia, empresa de tecnologia, tem a iCloud e todas as soluções para o seu negócio. Mas o que a Sinergia tem a ver com esse podcast? Tudo. Por quê? Porque como nós, Sinergia, acredita que consciência transforma. Obrigada, Sinergia. Eu te espero na